O DCIS, ou carcinoma ductal in situ, é um câncer em estágio 0, não invasivo. Trata-se de uma alteração no número de células anormais nos dutos mamários, que pode ser identificada por uma mamografia. Não significa que essas células vão se espalhar até o ponto de virarem um tumor, mas pode sim acontecer. O DCIS não é uma emergência médica, mas pode se tornar um câncer. Não sabemos em quanto tempo. O que sabemos é que, em algum momento, pode ocorrer. Muitas vezes demora para avançar, e há vários casos em que ele só fica dentro dos dutos mamários. Elga foi diagnosticada há 3 anos com DCIS após passar por uma mamografia. Ela foi submetida a uma biópsia que mostrou a gravidade do carcinoma. O câncer ainda estava pequeno, tinha apenas 12 milímetros de diâmetro. Na época, os médicos recomendaram uma cirurgia para a retirada de parte da mama sem o uso de radioterapia. Mas o câncer voltou a avançar. Elga passou por várias operações para a extração de partes do tecido mamário. No final, precisou retirar por inteiro a mama afetada. Nós tentamos preservar sempre que possível as mamas. Só que, se o tumor cresce mais do que esperado, atingindo 20 ou 30% das glândulas mamárias, aí não conseguimos mais utilizar alternativas cirúrgicas. No caso de Hildegard, o câncer foi diagnosticado em 2 regiões das mamas. Em 1999, médicos recomendaram uma mastectomia urgente, mas ela preferiu buscar uma segunda opinião e retirou apenas a parte do tecido mamário afetada pelo câncer. Na época, Hildegard viajava centenas de quilômetros para fazer mamografias periódicas. Foi uma decisão intuitiva. Me encorajei porque, após a operação, não foi encontrado tecido mamário cancerígeno. Os médicos concordaram que eu passasse por check-ups a cada 6 meses e não haveria problemas. A decisão de esperar e acompanhar o desenvolvimento do câncer depende do consenso entre médicos e pacientes. Acho que é interessante acompanhar e esperar uma opção melhor, se você consegue estabelecer uma conexão com a paciente. Isso significa que ela terá que vir e se consultar regularmente e compreender que o estado do câncer poderá mudar em algum momento. É claro que só podemos fazer isso quando o tumor é pequeno. Estudos mostraram que, ao atingir 5 centímetros de diâmetro, o risco de se formar um câncer completo atrás dos dutos mamários cresce para mais de 50%. Também existe o perigo das células cancerosas se espalharem. Quanto maior o DCIS, maior o risco de ter um câncer invasivo. No microscópio, os médicos confirmaram que a doença de Hildegard havia se espalhado pelos dutos e se tornado um câncer invasivo. Uma vez que as células do tumor estão conectadas com o tecido das mamas, elas podem invadir os vasos linfáticos ou as veias sanguíneas. Passados 14 anos, o estado de saúde de Hildegard era estável. Mas o carcinoma evoluiu para um câncer invasivo. Com isso, ela teve que se submeter a uma dupla mastectomia e a uma posterior cirurgia reconstrutiva para a colocação de implantes. Ela teve que fazer o tratamento porque ela teve um câncer invasivo. O câncer se desenvolveu de forma lenta e não apresentou metástase. Por isso, ela não se arrepende de ter esperado.